Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Bom dia aos irmãos e irmãs que nos acompanham através do Facebook. Intenções para a Santa Missa. 7º dia. Osmar dos Santos Ribeiro. Pelos falecidos: Antônio José da Silva, Ana Borim Grilo, Bruno dos Santos, Maria Neres, Clemente Francisco de Oliveira, Valdevina da Rocha de Oliveira. Neste dia consagrado ao Senhor, domingo da Palavra de Deus, nos reunimos para celebrar a Eucaristia, para a qual converge a vida das comunidades cristãs, corpo de Cristo. Jesus apresenta e nos convida a seguir seu programa de vida, o anúncio da boa nova aos pobres. Façamos memória da prática libertadora daquele que é o ungido do Pai. Com alegria, acolhemos a procissão de entrada cantando. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Bom dia a todos. Estamos aqui para celebrar, neste terceiro domingo do tempo comum, esta liturgia da palavra, pedindo para que Deus esteja sempre no meio de nós. Eu sou Igor, sou seminarista da Diocese de Araçatuba, moro lá em Araçatuba e vim hoje aqui celebrar com vocês. Minha saudação também a vocês que nos acompanham através das redes sociais, a transmissão desta missa. Vamos juntos então celebrar, pedindo para que Deus esteja no meio de nós. Vamos cantar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor.
graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso irmão, no amor do Espírito Santo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no início desta celebração, vamos fazer o nosso ato penitencial, colocando nas mãos de Deus todas as nossas faltas, pedindo que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, Ele que conhece o nosso coração. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, o domingo, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Num instante de silêncio, faça o seu exame de consciência. E cantando, peçamos o perdão a Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Na alegria de estarmos aqui neste domingo do Senhor, vamos cantar o nosso hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade
piedade, vós que estáis à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus cria a comunidade e a consciência de que somos membros do corpo de Cristo e ungidos pelo Espírito para a missão. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que ficava defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estado de madeira erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiquei tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.
Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 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 Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a este nós cercamos com mais honra,
e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisa de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas. Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos a interpretam? Palavra do Senhor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele.
Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo oriente este nosso momento de reflexão, que guie as minhas palavras e também abra o coração de cada um de vocês para acolherem a mensagem deste terceiro domingo do tempo comum, no qual a Igreja já está tratando sobre a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. A liturgia de hoje está centrada naquilo que nos une como irmãos e o que nos impulsiona em nossas boas ações, que é o poder do Espírito Santo. Nós temos hoje uma primeira leitura que coloca a palavra de Deus no centro da nossa vida. Depois nós temos uma segunda leitura que diz que a comunidade é alimentada por esta palavra. E temos um evangelho que diz que o próprio Cristo é a palavra encarnada. Vocês bem viram que a última frase do evangelho de hoje diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que tudo aquilo que as pessoas acreditavam e tinham fé por conta da Escritura que havia sido deixada pelos seus antepassados, estava ali se cumprindo com a presença de Jesus naquele momento. Por isso que nós falamos que Jesus é o Verbo encarnado. Ele é a própria palavra de Deus que se tornou homem e se colocou no meio de nós. Nós vamos ver também que no evangelho de hoje, Lucas apresenta o projeto pelo qual Jesus realizou a sua missão. Jesus não foi fazendo as coisas deliberadamente, ele veio enviado de Deus e foi guiado pelo poder do Espírito Santo, numa comunhão perfeita. Então todas as ações de Jesus são remetidas ao Pai. Ele sempre faz a sua oração, se dirige aos céus e sempre pede a orientação do Pai. E o Espírito Santo orienta e dá força. Assim também nós devemos fazer. Muitas vezes, quando nós devemos fazer as nossas escolhas, quando vamos fazer alguma ação, devemos sempre colocar sob a orientação de Deus para que Ele nos guie. É mostrado Jesus que tem uma relação harmoniosa com o Pai e o Espírito Santo, mas também com os irmãos. Com isso, nós somos convidados a olhar também para os nossos projetos de vida. Se Jesus veio para o meio de nós com um projeto, o projeto de salvação, nós também somos, pelo nosso batismo, participantes deste projeto. Apesar de cada um ter uma história de vida, nós também devemos estar comprometidos com este projeto. Nós devemos ver se a nossa missão está sendo vivida, pautada pela comunhão e pelo amor. Se estamos tendo como parâmetro em nossas vidas a lei de Deus. Nós vimos hoje na primeira leitura a história de um povo, de pessoas que foram fiéis muito antes de nós. E ali no livro de Neemias diz que aquele povo se reunia e prestava atenção na leitura da palavra.
ele coloca ali vários gestos que aquelas pessoas tinham. Eles se colocavam de pé em sinal de respeito, levantavam as mãos, inclinavam-se, prostravam-se no momento em que a palavra era proclamada. O respeito do povo com o livro da lei é um sinal de compromisso. Nós também que estamos aqui neste domingo celebrando, apesar deste calor que está fazendo, estamos aqui cumprindo o nosso compromisso de respeito com a palavra de Deus, que nós acreditamos e que nós temos fé. Neemias diz que esse respeito que aquelas pessoas tinham, e nós também temos aqui no dia de hoje, é porque este é um dia consagrado ao Senhor. É um dia santo. Todos os domingos, os quais nos reunimos aqui, são dias de alegria, de respeito, mas também o dia de renovar o nosso compromisso. Aquele que fica perto de Deus, que segue os seus mandamentos, sempre vai ter um auxílio na caminhada. No Salmo nós cantamos isso. O mandamento do Senhor é uma luz para os nossos olhos. Imaginemos que nós temos um caminho para seguir. Aquelas pessoas que estão distantes de Deus, elas andam por este caminho, mas elas não enxergam por onde elas estão andando. Aquelas pessoas que estão próximas de Deus, elas também andam por este caminho, mas elas têm Deus que ilumina o caminho e facilita o nosso caminhar. O fiel consegue enxergar melhor o caminho, principalmente quando surgem aquelas bifurcações, aqueles atalhos que nos levam para caminhos que não são de Deus. Aquelas pessoas que estão próximas de Deus e sabem qual é a lei de Deus, elas sabem que aqueles outros caminhos não são para ela. E assim, o fiel é sempre orientado pela palavra. Como eu disse que na segunda leitura, nós temos uma comunidade que é alimentada pela palavra. Como é que a gente vai saber se estamos seguindo o caminho certo? Como é que nós sabemos e percebemos a presença de Deus em nossa vida? É através do conhecimento da palavra de Deus, através deste contato. Na carta de São Paulo, que é a segunda leitura de hoje, nós temos a lembrança de que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Ali ele usa o exemplo do corpo que tem muitos membros. Nós somos uma comunidade de fé. Vocês já ouviram dizer que ninguém se salva sozinho e ninguém cria sua própria fé. Se vocês estão aqui hoje, é porque a fé foi repassada pelos pais de vocês, pelos avós de vocês e por aí vai. Uma fé que foi transmitida desde desse povo que a gente está vendo aqui citado na primeira leitura de hoje, passou pelo povo que está sendo aqui citado na segunda leitura e chega até nós e as nossas famílias. E São Paulo quer ilustrar essa nossa relação de um para com o outro, desse respeito com a fé, dessa alimentação da fé, de nós para Deus, comparando com o corpo, que tem uma cabeça, mas tem vários membros. Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. E cada membro desse corpo representa algum de nós. Cada membro tem a sua função específica. O que faz de nós pertencermos a este corpo foi o nosso batismo, que nos tornou filhos de Deus, portanto, irmãos, se nós temos o mesmo Pai. Aí agora nós chegamos no Evangelho de hoje, no Evangelho de São Lucas, que eu disse que é o momento em que Jesus se coloca como a própria palavra encarnada. Jesus, ele é consciente do Espírito Santo
que anima ele e também é capaz de animar qualquer pessoa, de guiar qualquer pessoa. Ele é conhecedor de toda a história passada. Aqueles primeiros fiéis e todo esse tempo que foi passando, Jesus é consciente de toda esta vivência. E ele vem demonstrar com a sua vida e missão esta verdade. Só que agora ele quer que esta verdade seja vivida plenamente. Jesus vem não para anular, como muitas pessoas talvez imaginam. Ele não veio para mudar a lei de Deus com a qual a gente deve viver, mas ele veio dizer que nós devemos viver a lei de Deus pelo amor. Não é seguir a lei pela lei. Não devemos fazer as coisas somente pela obrigação, mas devemos fazer porque nós amamos. Estamos aqui na igreja, estamos servindo ao Senhor porque nós amamos. Nós temos um compromisso com a lei de Deus, e é um compromisso de amor. No Evangelho, nós temos uma cena muito interessante. Vocês viram que o Evangelho hoje começou um pouco diferente. O evangelista Lucas, ele não começa já contando a história, mas ele faz ali uma preparação, pois ele não conviveu com Jesus Cristo, e ele precisa fundamentar o evangelho que ele está escrevendo. Por isso ele faz ali uma introdução. Mas logo ele parte para a cena em que Jesus volta para Galileia com a força do Espírito Santo. Isso ele faz depois do batismo, depois de vencer as tentações no deserto. Jesus inicia o seu ministério. Nós celebramos há 2 domingos atrás o batismo do Senhor. Foi o momento que Jesus Cristo recebeu o poder do Espírito Santo e a voz de Deus fazendo uma declaração a ele, que este era o Filho amado de Deus. No domingo passado, se vocês se lembram, Jesus realizou o primeiro sinal no casamento em Caná da Galileia, que ele transformou a água em vinho. Nós vemos que nesses domingos nós estamos tratando das primeiras ações de Jesus na sua vida pública. E neste domingo mostra que naquele dia ele resolveu ir à sinagoga. Ele não era conhecido muito pelas pessoas, mas ele vai à sinagoga. Tinha sido batizado, já tinha passado pelas provações no deserto, e estava ali iniciando as suas ações. Na sinagoga foi dito que tinha sempre uma leitura fixa, que aquele que iria pregar deveria ler, e também aquele que iria pregar poderia escolher uma leitura. Jesus, a ele foi apresentado o livro do profeta Isaías, e ele escolhe o Isaías 61. Ele escolhe a palavra certa, do jeito certo, para o momento certo. É o Kairos, o tempo oportuno da graça de Deus. Jesus leu do livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Parece que nós, lendo esta frase, nós estamos falando do próprio Cristo. De fato é, mas é um texto do profeta Isaías, antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, ele vem, ele faz justamente aquilo que estava sendo profetizado. Ele liberta os cativos, anuncia aos pobres e dá visão aos cegos. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaram de ler. Por isso,
Jesus ele vive plenamente a lei de Deus e também demonstra como ela deve ser vivida com amor. 3 questões nós precisamos aprofundar deste trecho do livro do profeta Isaías, o qual Jesus Cristo retoma e depois ele vai viver. Ele diz que aquele que é ungido pelo poder do Espírito Santo deve anunciar a boa nova aos pobres. Isso não significa somente anunciar o Evangelho àquelas pessoas que têm menos dinheiro, mas também aquelas pessoas que são pobres no sentido de serem pobres de espírito, que não conhecem a verdade que nós conhecemos. Se nós também fomos batizados, nós também devemos nos esforçar para anunciar a boa nova a essas pessoas que não participam desta riqueza que a vida da igreja nos proporciona. Ele fala da libertação aos cativos. Tem muitas pessoas que têm as suas prisões pessoais. Ele está falando de fato de uma situação daquelas pessoas que estão presas, mas também ele fala das pessoas que têm as suas prisões interiores. Aquelas pessoas que não conseguem se libertar de muitos pesos que têm em suas vidas. E fala também de dar visão aos cegos. Vocês veem que na sociedade tem muitas pessoas que fazem questão de não enxergar a verdade. Por isso, cabe a nós o compromisso de levar a essas pessoas a verdade. Tudo isso nós somos capazes de realizar, porque nós também fomos ungidos pelo poder do Espírito Santo no dia do nosso batismo. Nós somos os membros desse corpo que tem essa missão. Uma pergunta que nós podemos nos fazer a cada dia, e já terminando a nossa reflexão, deveria ser: no que eu posso contribuir para a missão e para levar a verdade do Evangelho? O que eu posso fazer? Que pequena coisa eu posso fazer? Eu falo pequena porque ninguém precisa fazer tudo. Os jovens aí sabem que nós temos, nessa idade, uma vontade de transformar o mundo, né? De mudar toda a realidade. A gente olha muito para a sociedade e fala: por que é tudo assim? Por que é tudo ruim? Por que é tudo desse jeito? E a gente quer transformar o mundo. Mas quem tem mais experiência aí sabe que às vezes o que está nas nossas mãos são pequenas coisas, mas se a gente fizer bem feito, a gente vai ter sim um resultado. Sabe por que ninguém pode fazer tudo? Porque no corpo, assim como foi dito na primeira leitura, cada um tem a sua função específica. Se a gente olhar para as nossas cozinheiras, umas são boas em fazer salgado, outras são boas em fazer doce, alguns homens são mecânicos, outros são médicos. Todos têm a sua função específica numa sociedade, numa comunidade. Ninguém precisa saber de tudo, mas precisa ser bom no que faz. Por isso, vamos pedir que o Espírito Santo sempre nos ajude a sermos pessoas boas e comprometidas com a missão que nós recebemos. Assim como Jesus disse que o Espírito está sobre mim, que o Espírito esteja sobre cada um de nós aqui hoje, assim também junto com você que nos acompanha esta transmissão, que sejamos cada dia mais atentos a esta presença do Espírito Santo em nossas vidas, estejamos sempre atentos à lei de Deus, para vermos se nós estamos no caminho certo. Sempre se pergunte, antes de tomar uma decisão, qual aquela que está de acordo com a lei de Deus? Qual aquela que está de acordo com os desejos do seu coração? Qual escolha que está pautada pelo amor? Geralmente é essa que você deve escolher
e geralmente é essa que você vai ter sucesso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da Assembleia. Irmãs e irmãos, a Deus, pleno de amor, que quis revelar-se e comunicar-se a nós por meio de sua palavra, elevemos as nossas preces dizendo: enviai, Senhor, vosso Espírito sobre nós todos. Enviai, Senhor, vosso Espírito sobre nós. Pela Igreja, para que o Espírito de unidade e fortaleza a conduza no caminho da paz e da alegria do Evangelho, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, vosso Espírito sobre nós. Pelos servidores da Igreja, para que vivam a solidariedade mútua, como membros de um só corpo, e sejam fortalecidos na missão, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre nós. Pelos governantes, para que rejeitem o espírito de intolerância e divisão, e sejam referências de diálogo, sensatez, ética e espírito público, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre nós. Pelas comunidades cristãs, para que, motivadas por este domingo da Palavra de Deus, renovem a disposição de acolher com alegria a boa nova de Jesus e vivê-la no dia a dia, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre nós. Pelos pobres e oprimidos, que possam contar com a solidariedade das comunidades e o empenho das autoridades na superação da sua situação de marginalização e abandono, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre nós. Um instante de silêncio. Se você tiver algum pedido por você ou por alguma pessoa que está precisando, aproveite para apresentar a Deus neste momento. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para o ofertório. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço,
das trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. Vamos ficar em pé, meus irmãos e minhas irmãs. A celebração da palavra, nós não temos a oração eucarística, mas nós temos já as hóstias consagradas. E esta presença de Jesus no meio de nós, nós podemos louvar e fazer a nossa adoração. Por isso, vamos neste momento nos colocar na presença do Senhor, Ele que está presente sacramentalmente. Nós que já fomos alimentados pela palavra, agora também seremos alimentados pela Eucaristia. Nós vamos cantar daqui a pouco uma música que diz que Jesus está perto de nós. A presença divina é muito grande em nossas vidas. Nós temos Deus que é onipotente, que está em todos os lugares e auxilia todas as pessoas. O Espírito Santo que está em toda parte, que preenche todos os espaços e nos ajuda, e a presença eucarística. A Trindade sempre presente na nossa vida. Portanto, vamos adorar o Senhor e pedir que Ele ilumine sempre o nosso caminho, para que nós possamos sempre fazer boas escolhas. Ele que está sempre perto de nós, que os cegos possam enxergar e ver que no caminho há muitas coisas que vão dificultar a caminhada, mas que sempre o ponto é andar com Jesus Cristo para chegar até Deus. Por isso vamos cantar. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Não busque a Cristo lá no alto, nem o busque na escuridão. Muito perto de ti, em teu coração, podes adorar a teu Senhor. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Tão
tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Olha a teu lado caminhando, passeando entre a multidão. Muitos cegos são, porque não veem, cegos de cegueira espiritual. Estenda sua mão ao Senhor. Tão perto de mim. Você precisa da presença do Senhor na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Esteja perto de nós, Senhor. E até eu posso tocar. Jesus está aqui. Tão perto de mim. Tão perto de mim. Que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Aqueles que puderem ficar de joelhos, nós te adoramos, Senhor, pois está muito perto de nós em todos os momentos. E essa presença sacramental também é muito especial, pois nós podemos te tocar. Que esta Eucaristia alimente, assim como nós também somos alimentados pela Palavra de Deus, para que tenhamos força para continuar a nossa caminhada. É preciso, para caminhar, a orientação e a alimentação. E essas duas coisas o Senhor nos oferece. Senhor, nós colocamos diante do Teu altar toda a nossa história, toda a nossa vida, todas as pessoas que nos rodeiam, com as quais nós, guiados pelo Espírito Santo, conseguimos anunciar a Tua boa nova. Se eu não sou bom para falar e para anunciar o Teu reino, pelo menos que eu consiga viver o Evangelho demonstrando com a minha vida, com as minhas atitudes. Que nós sejamos a palavra viva, que nós sejamos Bíblias vivas, que a palavra de Deus se torne a tônica de nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos agora fazer o nosso rito da comunhão. Guiados por este Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar a ti. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar a ti. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também.
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos de vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem ficar sentados para os avisos. Hoje à noite não haverá missa. Gostaria de deixar a minha mensagem aos familiares de Osmar dos Santos Ribeiro, falecido há 7 dias. Hoje nós rezamos pela alma do Osmar e também pelo consolo de todos os seus familiares. A nossa oração de toda a igreja, eu aqui em nome de toda a paróquia, queremos dizer que nós nos solidarizamos com vocês que tiveram essa perda, que estamos todos juntos rezando por vocês para que ele encontre a luz de Deus. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a bênção de Deus para que nós possamos retornar para as nossas casas. Quero reiterar a minha alegria de estar aqui celebrando com vocês, agradecer ao Padre Jefferson pela confiança de ter me convidado para vir aqui, que sempre que eu puder, irei aqui estar com vocês. Muito obrigado a todos pela presença. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como foi dito no Evangelho na primeira leitura de hoje, a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo para todos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.